convidamos o José Rossi para que, por favor, venha à frente, o Flávio Castanha, Adriana Costa e a Cauana Viana para comporem os assentos. E chamamos também a senhora Diana Kistbach, que irá mediar esse painel. Daiane possui graduação em enfermagem, mestrado em promoção de saúde e atualmente realiza doutorado no programa de pós-graduação em promoção de saúde da Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisc, onde também atua como professora. É pesquisadora da área de saúde mental com foco nos profissionais de segurança pública. Possui experiência em saúde pública, promoção da saúde mental, sistema prisional e qualidade de vida. Então, senhores e senhoras, com a nossa intermediadora aqui, Daiane, para dar seguimento. Por favor, assentem-se. Boa tarde a todos. Então, me chamo Daiane, como já fui apresentada. Faço doutorado em promoção da saúde e pesquiso, então, saúde mental dos servidores penitenciários. E também estou inserida em alguns projetos da segurança pública. Então, gostaria de agradecer a presença de todos por estarem aqui nessa tarde num encontro, né, de uma temática tão próxima e tão necessária em relação a isso. Obrigada, Flávio, Rossi. Vocês também conheci hoje, mas um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. Então, para iniciar a mediação dessa mesa aqui, acho que é um momento importante para a gente conseguir fazer uma síntese do que foi falado hoje de manhã, pela tarde, né? E a gente conseguir estar refletindo sobre algumas coisas, assim, tendo a oportunidade de vocês também serem protagonistas, né? Como o Flávio bem falou na fala agora da tarde, em relação à saúde, alguma dúvida em relação a alguma prática que eles tenham como experiência, enfim, de ser relatado, né? Então, existe, né, uma preocupação muito grande com a saúde mental, como foi muito bem falado e pontuado em relação aos profissionais da segurança pública, e existe, né, a questão do adoecimento mental, que vem se tornando cada vez mais crescente, um valor, né, significativo e acabando levando, né, a alguns desfechos, inclusive trágicos, que a gente vem percebendo, né, inclusive também em todas as polícias, né, que a gente vem trabalhando, em todas as corporações. E hoje aqui a gente teve alguns apontamentos, um levantamento feito já na PRF, enfim, de toda essa problemática que a gente vem vivendo. A gente sabe, então, que existe um estigma em relação a essa comunicação que existe em relação à saúde mental, que ainda muitas vezes as pessoas têm um tabu em relação à aproximação com as questões de saúde mental e adoecimento mental. E isso tudo foi acabado falando, né, em relação ao super-herói, a essa proteção que muitas vezes a gente acaba vestindo, né, e não acessando ao suporte de saúde mental adequado quando necessário. Também foram abordadas as questões relacionadas a, como o Rossi falou, da panela depressão, né, que a gente vem vivendo quanto sociedade também, e que a gente precisa ter um autoconhecimento e ter conhecimento em relação a toda essa problemática para a gente poder enfrentar elas, gerenciar todas essas questões de estresse relacionadas ao trabalho, a todas essas questões de adoecimento, né, não só estresse, e que a gente crie nossas válvulas de escape e que a nossa panela não estoure, né? Então, agora à tarde também, ainda, desculpe, de manhã ainda foi falado do CVV, né, que é um meio de comunicação em relação a um acesso ao suporte psicológico, né, que é um serviço voluntário e que eu acho ele um projeto encantador. Gostaria até de parabenizar a fala em relação a isso e que a gente precisa valorizar também essas pessoas
que se voluntariam para fazer essa escuta e esse acolhimento. E também falar em relação a um conjunto de estratégias que hoje à tarde foram discutidas aqui, que a PRF traz com Patrulha na Saúde, traz em relação a CAIS, né, que é o suporte psicológico, em relação à formação, principalmente dos servidores, para que as pessoas, esses servidores, tenham conhecimento em relação à temática da saúde mental, à problemática, ao dia a dia que é enfrentado, né, na segurança pública, para que a gente tenha conhecimento e ter condições de lidar com esses sentimentos, com essas emoções e gerenciar cada vez melhor essas questões. Outra também questão que foi falada foi em relação à terceira idade, né? Dentro da PRF eu conheço um programa que tem em relação a aposentadoria, assim, né? Então, acho que é muito importante a gente também prever uma organização tanto financeira quanto em relação ao que será de mim depois que eu não estiver mais trabalhando, porque o trabalho muitas vezes nos dignifica, né? Então, é algo que a gente precisa, sim, estar refletindo. Parabéns pela fala, muito interessante. E que a gente, né, acho que o Rossi e o Flávio trouxeram muito bem que a gente é protagonista em relação ao processo de mudança, ao processo de cultura relacionada à saúde mental. E a gente cada vez mais precisa desses momentos para quebrar barreiras e naturalizar cada vez mais, acho que a fala em relação a essa temática. E acho que hoje a gente está aqui para isso, né? Que esse encontro de várias forças policiais que eu percebo que estão aqui, que eu acho muito importante isso, e eu acho que esse momento da mesa é importante para que todas as forças podem se representar, pegar o microfone, perguntar e aproveitar essa riqueza que está aqui na frente com a gente, para tirar, né, qualquer dúvida ou até fazer alguma reflexão ou contribuição em relação a isso. Então, acho que primeiro poderia, de repente, já perguntar se alguém teria alguma dúvida, se sim. Eu tenho uma pergunta. Tá. Eu gostaria só, primeiramente, se pudessem anotar num papel as suas dúvidas e, a partir desse papel, a gente possa estar lendo e tirando as dúvidas aqui, pode ser? Alguém teria dúvida aqui, ou gostaria de falar? Poderia levantar a mão? Certo? Tá. Então, eu acho que a gente vai oportunizar o microfone individualmente, pode ser? Eu falo do papelzinho porque tem pessoas que não se atrevem a falar no microfone, não gostam muito. Se alguém quiser, pode... E gostariam de fazer uma anotação. Então, quem quer falar, fazer alguma reflexão, mas que não quer microfone, anote no papel e traga aqui para a gente, por gentileza, que daí a gente vai fazer essa interlocução. Pode ser? Pode ser assim? Então, primeiramente, eu, quanto pesquisadora da saúde e segurança pública, e eu venho permeando assim, espaços diversos, né, em relação à temática, eu tenho uma questão para a gente refletir assim, e levantar em relação ao adoecimento mental, porque a gente sabe que ele é um adoecimento silencioso e paulatino, ou seja, ele acontece muito devagarzinho e muitas vezes quando a gente nota, a gente já está dentro da panela de pressão, com muita pressão nele, né? Então, eu gostaria de assim, problematizar. Vocês sabem algum exame de imagem, algum exame de sangue que a gente possa detectar esse adoecimento? Alguém conhece? A gente ainda no momento não tem. E muitas vezes o que não é visível, a gente não fala. Se a gente tem um diagnóstico em relação a um câncer, ou uma fratura, ou algum problema de colesterol, ou enfim, né, com a glicemia alterada, a gente consegue visualizar melhor a doença. Mas quando a gente não tem um exame
como ela é difícil de ser detectada e muitas vezes ela pode ali ficar escanteada, né? E muitas vezes não chegar ao ponto de procurar o suporte psicológico. E isso eu não digo muitas vezes só da gente, mas dos nossos colegas de trabalho, da nossa família, dos nossos amigos, de forma geral, né? Acho que pode deixar. Então, é algo assim que eu gosto também de refletir em relação a isso, porque às vezes o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, se a gente não vê um exame ali detectando uma fratura ou um câncer, a gente não quer falar sobre o assunto. E uma questão que vem me indagando muito, Flávio e Rossi, que são mais da área da polícia, em relação à arma de fogo, que exige uma habilitação para sua utilização e que ocorre ainda na formação inicial do policial, mas que será depois de um tempo nessa profissão, ainda existem cuidados relacionados à saúde mental para dar continuidade do exercício pleno e seguro da sua função, incluindo o porte de arma? A gente sabe que o porte de arma ele faz parte do policial, da essência do policial, mas será que a gente está olhando também para a questão de saúde mental? Então, é uma problematização aí que gostaria de deixar assim no ar e ver se um dos componentes da mesa gostaria de falar sobre isso. Obrigado, Daiane, pela pergunta. É uma pergunta bem importante. Eu não posso falar pelas outras instituições, porque eu não conheço bem os regramentos internos. Do ponto de vista dos servidores da União, a gente tem uma série de requisitos de bastante exigência para poder ingressar na carreira. Muitos físicos, psicológicos, médicos, né, de titulação, enfim. Mas a gente não tem para manutenção. Então, nós temos que comprovar uma condição muito boa, ótima, eu diria, para poder ingressar no cargo. Mas a gente não tem um acompanhamento, a gente não tem avaliações periódicas para verificar se a gente mantém aquela mesma condição aferida por ocasião do ingresso. E essa é uma questão que se apresenta. Algumas experiências que a gente conhece de polícias de primeiro mundo, da França, por exemplo, existe um monitoramento sobre essa condição psicológica. Existem também protocolos que são compulsórios. No caso de uma troca de tiros, é comum que o servidor ele já se apresente na corporação policial e deixe o seu armamento lá e se apresente para uma junta de saúde que envolve psiquiatra e psicólogo, enfim, e que seja feito um acompanhamento, é compulsório, independente da vontade dele durante um tempo, e depois de um tempo a junta, vamos chamar de junta, não é esse nome, ela vai se manifestar dizendo que o Castanha lá tem capacidade para retornar ao trabalho. Então se devolve o armamento, dá as condições dele retornar. No âmbito da Polícia Rodoviária Federal, a gente não tem isso de forma compulsória. O que a gente tem quando a gente tem um afastamento em virtude de um transtorno qualquer classificado na CIDF, que é transtornos mentais comportamentais, a gente tem que proceder o recolhimento do armamento e depois novamente é retornado para ele. Um aspecto que é importante é que não há um consenso sobre esse aspecto, importante dizer isso. A gente tem esse protocolo, mas não há um consenso sobre isso. Porque no contexto do policial, dentro dessa cultura do ethos do guerreiro, do super-herói, muitas vezes tu tirar o armamento do policial é como se estivesse castrando ele. Então, isso pode, em alguma medida, para algumas pessoas, como eu disse, não há um consenso, isso pode ser um dos fatores que incentivam ele a não buscar o tratamento psicológico, para não ficar sem o armamento. E aí a gente, claro, essa discussão ela avançaria para uma questão de que eu me afasto, mas eu não deixo de ser policial. Então pode ser que a qualquer momento eu me depare com aqueles que eu prendi, com aqueles que em alguma forma eu apliquei a repressão do Estado, que em alguma medida a gente pode também se tornar um alvo, digamos assim, por ser reconhecido e talvez para o inconsciente, né, traga esse sentido de que eu estou frágil por não estar com a arma de fogo.
Então, como eu disse, não há, eu já vi alguns especialistas falando, não há um consenso sobre isso. O que a gente tem que considerar é que a pessoa que está em sofrimento mental, ela tem um risco potencial para o suicídio por ter a ferramenta, digamos assim, né, de fácil acesso, como já foi tratado pelo Rossi. Então, enfim, questões que a gente tem que discutir, que a gente tem que avançar, mas tem que analisar particularmente, em virtude de que não há um consenso, então a gente tem que relativizar essa questão. Mas o fato é que a gente deveria ter, sim, expedientes de monitoramento da condição. A gente ingressa com muito boa condição física. Eu diria que a gente, olha, eu me lembro que quando eu fiz a minha avaliação há 23 anos atrás, eu sou da mesma turma do nosso diretor aqui do sindicato, a gente foi fazer uma junta médica aqui, não mudou isso, na verdade até ampliou, e a gente tinha que entrar sem nenhuma peça de roupa, né? A gente deitava e a gente era examinado até em partes que eu nem sabia que existia no meu corpo, né? Então, assim, o quanto que é importante para essa função, isso está positivado inclusive numa súmula do STF, que as profissões que demandam de atribuições específicas, que elas podem, de fato, ser exigidas mais daqueles trabalhadores para ingressar na carreira. Mas o fato é que a gente tem uma carreira longa e que depois a gente não tem mais instrumentos para isso. É como se fosse imutável aquela condição física, aquela condição psicológica, aquela condição clínica que foi apresentada lá, é como se ela fosse imutável. Para a legislação no contexto federal, é assim que funciona. Muito obrigada, Flávia. Alguma dúvida? O microfone? Não está funcionando? Boa tarde, pessoal. Eu sou o Christian Coimbra, sou diretor social do sindicato lá de Minas. E eu vim aqui para acompanhar, né, para levar as boas práticas lá, para a gente quer fazer um seminário nesse mesmo sentido. E meu questionamento, até falei com um colega mais cedo, é um questionamento mais de ordem prática, né? Acho que vai para todas as pessoas que estão aí no palco agora. Eu vivi uma situação em que um colega, ele chegou no ato extremo, né, do suicídio. E já era previsto para todo mundo. Como foi usada a metáfora da panela, esse colega trabalhou comigo durante 15 anos lá. E a gente via que ele ia fazer. Inclusive, eu conseguia falar para a administração que ele ia fazer. Mas aí eu queria saber o que dá para a gente fazer quando você vê que vai acontecer. Qual que seria a nossa atitude como essa válvula de emergência da panela, sabe? Que você vê que está tudo... A pessoa não quer mais. Não quer mais. E a gente não tem o que fazer. Eu conversava com ele todos os dias e observava, e tentava, e falava e tal, mas você vê que ele não queria. Eu acho que a administração também tentou alguma coisa, mas não queria. Será se tem algum protocolo de valorização da vida, alguma coisa nesse sentido que pode ser feito? Mas também na situação de acolhimento ou não nessa coisa que já é crônica? Não sei, vamos mudar, assim. O que você está sentindo em relação a isso? Sinceramente, tranquilo. Não, falou tanto de sentimento aqui, mas é porque o que dependendo que você responder, a gente consegue... Eu sinto frustrado de não poder ter feito mais. Isso, justamente. O comportamento suicida e o próprio ato suicida, ele gera frustração, ele gera culpa, ele gera a sensação de impotência, né? Por quê? Porque a gente sempre acha que poderia ter feito algo, poderia ter convencido de alguma coisa, que tinha sinais que a gente não percebeu. Então, o próprio ato, por isso que a representante, desculpa, Adriana, ela falou do impacto que isso gera no ciclo social, no trabalho, ou seja, vai reverberando, né? Que é o sinal de frustração.
Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, foi tentada várias formas, né? Foi acolhido, você orientou, a administração deve ter tido, né, ofertado, mas chega também a um ponto que foge além das nossas capacidades, né? Foge das nossas capacidades de intervir, né? Isso é muito ruim pelo sentido dessa sensação de impotência que gera na gente, tá? Mas, lógico, uma atitude importantíssima que se faça é envolver pessoas, tá, que tenham influência sobre a pessoa. Tá? Eu não vou falar que seja o familiar, porque às vezes o próprio familiar pode ser o fator precipitante daquela situação, daquele adoecimento, né? E em situações que se vê nitidamente risco iminente, né, da prática, né, ou de autolesão ou do autoextermínio, né, é a intervenção para a internação, né? E aí vem a internação. Mas vai ser tratado, vai ser medicado e tratado também psicoterapicamente para mudar ou para entender um pouco a raiz desse sofrimento, ou seja, é um processo longo. Mas também a gente não tem resposta e nem gabarito para resolver ou para intervir em todas as situações, né? Será que os gatilhos de sofrimento dele estavam sempre presentes, né? Quais eram os gatilhos de sofrimento dele, né? Então, ele não conseguiu identificar, ou seja, como é tão multifatorial que é difícil a gente falar de estratégias, né? Mas eu acho que pelo CVV tem várias informações que podem ajudar. Eu pedi o microfone para a Daiane, porque esse é um assunto que a gente aborda muito no nosso treinamento. Porque a maioria das pessoas que liga para o CVV estão, né, com uma ideação suicida, mas ainda não estão naquela fase de execução. E a gente pega eles naquela ambiguidade, né, entre o viver e o querer morrer. Na realidade, ninguém quer morrer, eles querem acabar com o sofrimento. Então, a gente consegue, né, fazer com que eles vejam que aquilo é uma coisa de momento, que pode passar. Mas tem alguns casos que a pessoa já liga em planejamento e, às vezes, até já em execução do suicídio. Liga para ter o acompanhamento de uma pessoa durante o processo. Tomou medicação ou mesmo se cortou e não quer um socorro. A gente oferece, né, ajuda, tu não te arrependeu, tu não quer. Não quero, eu quero morrer. Porque o grau de sofrimento deles é tão grande, as tentativas que ele já fez ao longo da vida dele foram tão grandes e não surtiram efeito. E aí é a questão do livre-arbítrio, a gente não pode interferir nessa questão, é a vida dele, né? Então é um momento muito difícil para o voluntário do CVV quando recebe essa ligação de alguém que já está no processo ou que diz que já está com tudo planejado, só queria conversar um pouquinho, agora eu vou desligar e vou executar o suicídio. A gente não tem o que fazer, né? É questão dele. Agora, quando a pessoa ainda está na ideação e a gente consegue levar um médico, socorrer, pegar alguém da família, né, que possa, como o Dr. Rossi falou muito bem, ótimo, a gente tenta, mas nem sempre essa tentativa vai surtir o resultado que a gente espera. A gente tem que respeitar também a vontade do outro. E aproveitando que eu estou com o microfone, muitas pessoas me perguntaram hoje, depois que eu falei, e eu falei rápido porque eu sabia que vocês estavam com fome e queriam almoçar, eu esqueci de dizer como é que se faz para ser voluntário do CVV. Então, para se inscrever, para ser voluntário, lá no site cvv.org.br tem uma aba Seja Voluntário. Hoje o CVV funciona todo em rede, a gente atende o Brasil inteiro, tem curso pelo Brasil inteiro. Mas eu vou contar aqui de Porto Alegre para vocês, que eu quero puxar os voluntários aqui para Porto Alegre, né? Aqui os cursos sempre começam em março e em agosto. Até pela questão das nossas férias, janeiro, fevereiro, né? Então a gente começa em março e em agosto os cursos. Ano que vem, em março, vai ter uma turma presencial, a gente quer voltar para as atividades presenciais. Hoje está quase tudo online. Então, se quiserem se inscrever, se quiserem ser voluntários de Porto Alegre e fazer o curso presencial, podem dizer que querem começar, então, em março. A segunda semana de março, a gente começa um curso presencial. A nossa sede é na José de Alencar, ali pertinho do Hospital Mãe de Deus.
vai ser nas terças-feiras de tarde, o curso presencial. Quem não puder na terça de tarde, mesmo assim quiser ser voluntário, tem sempre uma turma à noite, tem turmas pelo tempo todo, né? Começando para ser voluntário. E a importância, gente, de ser voluntário, agora eu vou puxar o lado aqui da doutora, que falou sobre os idosos, né? As pessoas se aposentam, gente. Eu vim ser voluntária do CVV na minha aposentadoria. Trabalhei 33 anos na Brigada Militar, eu sou servidora civil da Brigada. E a gente, quando se aposenta, já criou os filhos, já não tem mais tantas obrigações em casa. E assim, agora, o que eu vou fazer do meu tempo, né? O trabalho voluntário é muito gratificante, dá um up na vida do aposentado, que não se sente mais assim, ó, sem missão de vida, sem porquê todo dia acordar. Então, assim, ó, quem está para se aposentar, quem quer planejar uma aposentadoria feliz, procure um trabalho voluntário. Não digo que seja no CVV, mas qualquer trabalho voluntário. Cada pessoa tem o seu perfil, né, tem aquilo que gosta de fazer. O trabalho voluntário só engrandece a gente e dá um up na aposentadoria, na velhice, né, nessa questão de até evitar a demência, porque está aprendendo uma coisa nova, está fazendo uma coisa nova, tem um objetivo, uma missão de vida. Vou dar um pitaco. Quando eu falo, eu dou aula no curso de preparação para aposentadoria lá no UFSM, aí eu sempre falo que a aposentadoria é uma grande janela de oportunidade, porque a gente passa a vida inteira dizendo que não tem tempo para cuidar da saúde. Aí quando chega na hora de se aposentar, o que a gente tem? Tempo. E o que a gente deve investir? Na saúde. Passou a vida inteira dizendo que não tinha tempo para cuidar da saúde, agora tem tempo, não precisa trabalhar, então vai cuidar da saúde. Simples assim. Já é um ponto de partida. Mas eu queria voltar no ponto aqui para dizer o seguinte. Em 2021 a gente fez esse trabalho, né, de tentar compreender a questão da mortalidade na polícia. E especificamente sobre suicídio, chegou uma hora que eu mesmo entrei em sofrimento, né, e o Rossi era o coordenador, né, daí ele me levou junto para trabalhar lá, na CECINT, e aí chegou uma hora que eu disse para Rossi, eu quero ficar uns 3 meses sem olhar para esses dados. Que a gente começa a investigar e começa de alguma forma a cessar o sofrimento dos outros. Mas estou falando nisso para dizer o seguinte, uma coisa que me chamou muito a atenção é que a gente teve que criar uma categoria que era CDF notificado ou reportado. Porque a maioria do CDF que veio numa autópsia psicossocial que a gente fez, entrevistando colegas que trabalharam juntos com aqueles que cometeram o autoextermínio, foi que depois, lá no velório, ou quando receberam a família, veio a informação de que o colega tinha transtorno mental desde criancinha, ou que ele já entrou na polícia tomando medicação para um determinado problema que ele tinha, e que ele não apresentava isso por tudo isso que a gente discutiu hoje aqui. Então, a gente tem muito problema que a gente não está conseguindo observar. Tá? Essa é uma questão. E a outra questão é para dizer o seguinte, como a gente acabou criando essa cultura de acompanhar a epidemiologia, então eu tenho uma rede de colaboração nacional muito forte hoje. Então, quando acontece qualquer tipo de óbito na polícia, o pessoal me informa rapidamente, ou eu consigo as informações rapidamente. Não só da PRF, das polícias como um todo, tem um grupo nacional que eu participo. E uma coisa que eu posso falar para vocês, assim, que no que diz respeito à PRF, a maioria dos casos, os nossos NUCINTs tinham conhecimento, estavam acompanhando ou ofereceram apoio. Então, é uma coisa que não vem a público, mas eu acho importante registrar. Tá? Isso é importante para aliviar um pouco, talvez, esse sentimento de culpa que a gente tem, e também de, como o Ross comentou, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente embarca nessa replicação de mensagens equivocadas sobre a questão do sofrimento que a pessoa que cometeu o suicídio está passando, apontando para uma causa que não necessariamente é o que de fato gerou aquele sofrimento. Tá? Então já teve muita gente que diz que o problema dos suicídios era a lotação na PRF.
Essa categoria ela foi insignificante. A gente avaliou isso, né? Agora, a questão dos relacionamentos interpessoais, o uso de substâncias e os transtornos, relacionamentos interpessoais, em primeiro lugar, transtornos mentais e comportamentais notificados ou reportados e uso de substâncias corresponde a 75% dos casos. Então, a gente tem que olhar para isso. Então, assim, vamos começar a olhar para isso no nosso entorno. Identificou mudança de comportamento, identificou que o colega está começando a abusar de álcool ou de outra coisa, está chegando de forma diferente. A gente trabalha com um colega na ronda 24 horas. A gente conhece bem os colegas. Não se sente confortável para fazer uma abordagem? Procura ajuda. Procura a Caroline, no Cinti do Rio Grande do Sul. Alguém pode notificar a CAIS que vai fazer o contato com esse colega sem saber quem é que avisou. É isso que a gente tem que começar a criar, essa cultura de tentar chegar, mesmo que a gente não tenha capacidade, de buscar quem tem capacidade. A gente tem que aguçar a nossa percepção, identificar para poder ajudar. Esse é um problema que é acessível, digamos assim, que a gente pode participar da solução. Muito obrigada. Vamos dar seguimento. Tu quer falar, Tati? Só a Tati pediu já a palavra. Eu ia fazer uma colocação, assim, que no meu ponto de vista é bem importante, que tem relação com o que a Cauana falou, com o que o Rossi falou, na questão das personas, né, que os colegas, muitas vezes, eles se vestem de policiais, a polícia é a vida para eles não têm praticamente vida fora, né, e quando se aposentam, o departamento, obviamente, vai recolher tudo que ele tem. Né? E aí, como é que fica, né? Não tem muitas vezes uma preparação, né, para esse momento. Eu mesmo me aposentei, eu sempre tive vida fora da PRF, quem foi meu colega sabe que eu sempre tinha coisas fora, mas foi um baque para mim também, de ter que entregar tudo, né? Entregar colete, algema, entregar consultas integradas, entregar tudo, e eu fiquei, e agora o que eu vou fazer, né? Mas eu já tinha alguns projetos e continuei. Mas a gente sabe de alguns colegas, e vendo a estatística que tu colocou, Cauana, de 23%, eu não me lembro quanto é que 27% dos suicídios são com pessoas na terceira idade, né? Então, ocorreu essa questão também, linkando a aposentadoria e a questão da depressão e suicídio também. Não sei se vocês gostariam de falar alguma coisa a respeito. É basicamente o que tu comentou, né? Mas, assim, do ponto de vista, digamos, médico, né? Quando eu recebo os pacientes que estão planejando sua aposentadoria ou que estão aposentados, assim, eu acho que é buscar o sentido da vida naquele momento, né? Que muitas vezes, realmente, o trabalho poderia ser algo que estava sendo até patológico, né? Mas essa perda da identidade de quem eu sou quando eu não exerço mais aquela função traz um sentimento de desvalia, né? Então eu não sou mais útil, eu não sou mais produtivo para a sociedade, mas isso, na verdade, talvez seja uma interpretação equivocada, né? A gente pode ter outras utilidades para outros seres humanos que não seja a nossa atividade laboral. Então, por exemplo, uma estratégia, às vezes, é quantos idosos, a gente estava falando sobre isso com alguém ali no café, né? Quantos idosos não são o pilar central de sustento de uma família, né? Não digo só financeiramente, mas cuidando dos netos, né? Cuidando de pessoas. Então, isso pode dar um certo sentido para aquela vida, mas às vezes não é suficiente, porque, como o Rossi falou, tu tem aquele personagem, né? Às vezes aquele idoso, aquela idosa não querem só o personagem vovô e vovó, querem ter a sua autonomia, a sua sexualidade, quer viajar, quer fazer... Eu acho que, basicamente, a aposentadoria pode ser um novo momento, e um novo momento bom na vida. A gente não pode ser irrealista de achar que vai ser bom para todo mundo, porque cada pessoa sai de um determinado cenário, uma determinada condição. Mas eu acho que o principal é tentar buscar um sentido de cuidar de si, de sentir que já cumpriu um certo papel para a sociedade e agora pode olhar um pouco mais para si, mas às vezes só olhar para si não traz todo esse conforto, como a Adriana falou, de ajudar a cuidar do outro, né? E quanta sabedoria, aquilo que eu falei, né?
é a faixa etária em que a gente mais tem uma concentração de sabedoria, né? O quanto isso pode ser útil para os mais jovens. Eu acho que é buscar esse sentido e trabalha de alguma forma a autoestima, trabalha a sensação de ser útil e protege a saúde mental. Uma observação interessante lá no curso de preparação para aposentadoria, que eu atuo já há 10 anos, eu vejo assim que não existe um padrão só. Não existe um padrão só. Mas uma coisa que faz muito sentido para muitas pessoas permanecer trabalhando é porque ela só tem aquele nicho social. E tem a experiência que eu conheço assim que melhor me parece que resolve isso é uma experiência do Canadá, que quando falta 5 anos o pessoal se aposentar, ele trabalha 4 dias e 1 dia não. Aí quando falta 4 anos, 2 dias ele não trabalha, 3 ele trabalha. Até que vai chegar no último ano, ele vai trabalhar só 1 dia por semana e os outros 4 não. E aí, mas não é para não trabalhar. É para que ele consiga criar os enredamentos sociais que faça sentido ele sair de casa para ir, e lá na universidade eu vejo muito isso. A válvula de escape para o servidor de ir para o trabalho não é a atribuição. Ele não está querendo fazer aquilo que ele está fazendo há não sei quanto tempo. Ele está querendo um espaço para fazer uma interlocução. Ele está querendo alguém para conversar, para tomar um chimarrão. Alguém para conversar besteira sobre a vida, seja o que for. Porque foi lá que ele criou esse vínculo social. E ele deixou de cuidar disso em outros contextos de vida. Então a experiência do Canadá é para que a gente pense nisso, de criar outros enredamentos sociais em outros contextos de vida. Porque quando você romper com o teu vínculo com o trabalho, tu vai deixar... tu não vai ter esse problema, esse sofrimento de não ter alguém que tu saia de casa para conversar. Eu vejo que tem muito estigma, por exemplo, e preconceito para aqueles eu vou chamar aqui de velhos, né, porque eu gosto muito dessa interpretação lá que o Marco Aurélio dava para essa palavra, não no sentido de algo que já, né, já está antigo, mas aqui não tem nenhuma palavra em português que represente uma... Mas enfim, não vou entrar muito nessa discussão. Mas a ideia de que, aqueles que vão lá para o calçadão para jogar conversa fora, não tem? Lá em Pelotas eu sei que tem, que eu sou de Pelotas. Lá em Santa Maria, onde eu moro, tem muito isso também. Inclusive, encontrei o Adair, lá, que é um colega da delegacia, semana passada lá. Aí eu estou conversando com o Adair e já passa o Mário, daqui a pouco, os PRF também estão vindo aqui, que massa, né? E por quê? Porque esse é o enredamento social dele agora. Então, assim, tem que botar mais tabuleiro de dama na praça. Lá em Pelotas, quem é de Pelotas aqui sabe o que eu estou falando. Está cheio de tabuleiro de dama lá na Praça Central. É motivar as pessoas a sair de casa, se conectar com outras pessoas. Então, assim, a gente precisa compreender que eu antigamente eu me entendia alguém que queria aposentar as pessoas. Eu ia para o curso minha meta hoje é aposentar. Aí hoje eu já percebo que eu já não vou mais com esse discurso. Porque para muita gente ainda o que dá sentido na vida dele é sair para ir não trabalhar, para ir para o lugar de trabalho aonde vai entregar para ele isso que é fundamental como um fator de proteção, que é a questão social. Agora tem um detalhe que a gente precisa abordar. Em algum momento vai chegar. E o problema é que quanto mais... E aí isso é um problema. Isso é nítido que é um problema. Quanto mais tarde chegar, mais difícil vai ser de tu criar esse enredamento social. Então, assim, a compulsória é quanto hoje? Então, 75. Imagina tu empurrando, vai empurrando, vai empurrando. Só que vai chegar uma hora, Tôndolo, que vai chegar. E aí? Então, quanto mais cedo, é um pensamento meu. Eu sei que tem outras motivações, tem a boa permanência, tem a questão de eu ser o pilar de sustentação financeira da família. Então, eu não estou normalizando aqui o que eu estou falando. Estou falando, não se aplica para todo mundo. Mas quanto mais organizado eu estar para poder me aposentar antes, maior a oportunidade de eu ter tempo, de eu conseguir cuidar da minha saúde e eu conseguir criar novos vínculos sociais, certo? Por todas umas outras questões que a gente poderia discutir aqui, que são características. Bom, a Cauana, na verdade, já falou com profundidade aqui sobre a caracterização dessa população. Posso? Oi. Ana Cristina Londe. Bom,
Ali, tá. A pergunta é para os nossos colegas Castanha e Rossi. Como sempre, eu muitas vezes acabo importunando o Rossi, porque a gente conversa sobre estratégia. Já consegui encaminhar alguns colegas para o serviço, e os colegas às vezes retornam e falam: nossa, olha, eu estou frequentando, eu estou com os serviços da PRF. E é um colega ou outro colega que acaba avisando: olha, o colega não está indo muito bem, ele está agressivo, e aí a gente conversa, enfim. Faz todo aquele acolhimento inicial, que não é um acolhimento técnico, mas é aquele acolhimento de mostrar que nós estamos dispostas a acolher o colega e querer que o colega se sinta bem. Mas aí tem aquele colega que ele está usando excessivamente álcool ou substâncias ilícitas, e vocês têm consciência de que ele está usando. E aí, num debate, até dentro lá da nossa delegacia, mas ele não está influenciando dentro da delegacia. E até que ponto nós podemos acionar o serviço, ou até que ponto nós não podemos, porque a gente corre o risco até de responder depois se a gente faz um acionamento e a pessoa fala: não, eu não tenho problema nenhum. E você sabe que tem problema, e você sabe que circula esse problema. E qual é o limite de nós fazermos alguma coisa? É só quando ele influencia no serviço, ou quando a vida pessoal dele está indo, ou dela está indo ladeira abaixo, e a gente vê que aquilo um dia pode influenciar no serviço, ou um dia pode resultar num autoextermínio? É bem complicado, né? Bem complicado porque, na verdade, a gente entra numa área, né, do que é o espaço dele e do que é espaço como indivíduo e como servidor, entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado, por mais boa vontade, por mais sensibilidade, por mais acolhimento, por mais observar riscos, a gente tem que também entender que nós temos limites nesse processo. Tá? A gente tem que saber até onde a gente vai, né? Porque a partir dali a gente está invadindo o indivíduo mesmo, entendeu? Por mais que a gente veja que está indo para a catástrofe. Se estiver em uma situação de risco iminente, uma situação de morte iminente, uma situação de agravamento, uma situação de risco de auto e heteroagressão, justifica qualquer tipo de intervenção, de invasão desse limiar. Fora isso, o que a gente pode fazer é tentar envolver pessoas mais próximas que, por autoridade que eu digo, alguém que faz, que o limiar vai além do nosso limiar como colega, entendeu? Como colega de instituição, como profissional ali, alguém com autoridade mais próxima que possa fazer devidas intervenções, né? Por exemplo, um familiar, esposa, marido, entendeu? Alguém que avance um pouco o ponto que dali a gente não pode passar. E, infelizmente, a gente enxerga muito isso, né? É uma tragédia anunciada, foi o que o colega de Minas falou, que era uma tragédia anunciada, mas chega a algum ponto que a gente não pode passar muito, por questões éticas, por questões da individualidade, do respeito do indivíduo também, né? É difícil, mas nem sempre a gente ganha todas as lutas, né? A gente perde muita luta também. Só uma observação que eu acho importante ressaltar em relação aos programas de saúde é que nenhum deles é de urgência psiquiátrica. Então, quando tem uma situação que qualquer um de nós identifique que há uma urgência, né, há uma demanda de uma intervenção, não são os programas institucionais que vão resolver. A gente tem que buscar outro tipo de solução dentro da rede que está mais próxima da gente. Tudo bem? Tem uma pergunta aqui. Só antes aqui, eu já passei o microfone para a moça, e daí a próxima pode passar. Oi, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Andréa Matos, eu sou estudante de psicologia da Faculdade Dom Bosco, estou com as colegas e a professora Ângela. Eu tenho uma dúvida e uma reflexão. Se não seria, eu não tenho conhecimento de como é feita a formação, né, dentro das polícias.
mas se não seria possível ter uma disciplina voltada à psicologia, desde o início da formação, onde um acompanhamento, né, de um conhecimento sobre a saúde mental, através de um autoconhecimento, autoproteção, o ensinamento do cuidar de si, e de forma que também ajuda a desmistificar um pouco esse preconceito de procurar ajuda, né? Talvez pela cultura de não ter esse conhecimento, acaba que fica mais difícil buscar isso. Então, se de repente, lá no início, quando o jovem entra para a carreira, ele já introduz o que é a doença mental, o que é a saúde mental, o que é o cuidar de si, talvez se torne um pouco mais fácil de até dele se perceber, dele perceber o outro, e de também ter essa cultura de ir ao encontro do profissional como tu iria ao médico normal por tu ter alguma virose, alguma coisa desse sentido, né? Então, enfim, é só mais uma reflexão, eu não sei se já existe isso ou não, mas eu achei que, de repente, poderia ser uma oportunidade, né? Muito bom, isso mesmo. Você sabe que introduzir conceitos, reflexões sobre adoecimento mental e saúde mental numa instituição policial é muito difícil. Só que a gente vem vencendo muitas barreiras. Na sociedade, de uma forma geral, é difícil, a gente já comentou sobre isso. E desde a criação da Patrulha da Saúde, tá? Ou melhor, do PBS, que é essa disciplina que está dentro da matriz curricular da formação do policial desde o primeiro dia dele na universidade, né? Na nossa universidade corporativa. Então, existe uma disciplina chamada Princípios Básicos da Saúde. E um módulo dela ainda é pouco, a gente sabe, mas um módulo dela é justamente de trazer a reflexão sobre o adoecimento mental, sobre as vulnerabilidades da atividade policial, sobre os riscos de suicídio, de adoecimento. Tudo isso que a gente apresentou aqui também é apresentado ao recém-chegado, que ainda não é policial, está concursando ainda, está no processo de seleção, para ele justamente entender ali, se sensibilizar o quão vulnerável algumas coisas relacionadas ao adoecimento mental. Mas ainda são intervenções pontuais, temos campanhas internas, para você ver que a gente revolucionou e avançou muito nesse tópico, que a campanha de 2022 da Patrulha da Saúde, que é esse evento anual e tudo, ela abria com a psicofobia, tá? Sobre o tema de psicofobia. A gente trouxe isso de uma forma disruptiva dentro da instituição, tá? Em que a gente tem vídeos, tá? É um vídeo gravado em que o policial passava por um caminho e ele era julgado por características de adoecimento mental. É bem interessante esse vídeo, depois, se quiser ter acesso. Então, a gente vem rompendo barreiras, paradigmas, preconceitos, e isso é um movimento, tá? E tem outras ações que a gente vai desenvolvendo. Agora, deveria sim ser uma educação continuada, deveria sim ser e está sendo pouco a pouco, mas é um processo de construção, que não é tão fácil essa mudança cultural e social e organizacional também, tá? Leandro, em 2002, eu vou falar de 2002 porque eu não posso falar de antes, mas de 2002 em diante, porque em 2002 eu fui aluno, depois já me tornei instrutor. A gente podia dar partida numa viatura sem estar de cinto de segurança? Não tem nada que seja mais massificado do que o uso do cinto de segurança no curso de formação. Nada. Isso em todas as disciplinas, não só na condução veicular. Morre muito policial sem cinto de segurança.
para a gente entender a complexidade do que a gente está falando. A formação, ela tem uma responsabilidade, mas ela sozinha, ela não explica tudo. A gente tem que estar atento a isso, tá? A gente deu um pontapé, fez um movimento importante de positivar a saúde mental na formação, mas ela não responde tudo. A gente precisa olhar um pouco adiante, né? A gente tinha essa ideia da criação da disciplina de tentar sensibilizar para outros pilares da saúde, quando a gente criou ela lá. Mas o fato é que durante a formação tu alcança um determinado objetivo, né? No entanto, o camarada entra e talvez ele vai passar durante toda a sua trajetória sem ter o mesmo policiamento, né? Do verbo policiar, né? De que ele continue cuidando daquilo, que ele continue usando cinto de segurança, que ele continue adotando medidas de segurança, por exemplo, colocar 15, 20, 30 cones, quantos foram suficientes para proteger ele no atendimento de um acidente à noite, numa curva, com chuva. A gente tem colegas morrendo, atropelados, porque não faz o uso adequado desses equipamentos. Então, só para dizer que a saúde mental é um contexto, mas tem outras coisas da cultura policial que o camarada sai da formação sabendo de tudo. Chega num determinado contexto, parece que esquece aquilo, né? Complexidades humanas, né? Que faz parte também. Muito obrigada. Daiane, em razão do horário, nós teríamos que estipular um limite de 2 a 3 questões, porque nós temos até às 17h30 em razão do espaço do local. Certo, muito obrigada. Pode estar seguindo. Eu acho que só tem esses dois. Sim. Pode falar. Tá? Desculpa. O que eu observo é que não existe uma avaliação panorâmica construtiva dos gestores na PRF. Os gestores fazem falta, são nomeados gestores, mas não existe uma qualificação minuciosa das pessoas que vão assumir funções de altíssima responsabilidade. Então, essas pessoas elas se tornam infelizes na gestão, elas cometem injustiças, elas agem de maneira como acham que devem agir, mas são policiais. Aqui vale até o questionamento: policiais que são preparados para causar sofrimento, para punir, para multar, eles podem ser bons gestores, porque a formação deles é para punir, para multar, para exercer poder. E daí perde-se a questão humana do subordinado que está em sofrimento, também porque está sendo tratado com autoridade pelos gestores. Ele também quer construir, ele também quer trabalhar. Quando eu ingressei em 99 na Polícia Rodoviária Federal, as pessoas da sede eram vistas como inimigos, como persecutórios. Eram odiados e evitados. Então, a pessoa que está em sofrimento emocional, ela tem medo de se expor, ela tem medo de pedir ajuda, que pode ter uma represália por parte das pessoas que vêm analisar esse sofrimento, até porque vão ser discriminados. Isso é fato. E a maior causa de sofrimento na Polícia Rodoviária Federal não são os atendimentos, não são os acidentes, não são os confrontos com os sentidos, mas é o desgaste entre os próprios colegas e com chefes. Isso não é avaliado, não existe uma construção a partir daquilo, isso não é estudado, isso não entra num curso de formação minucioso para gestores. E ainda faço um adendo: as viaturas que a Polícia Rodoviária Federal compra, em grande quantidade, elas não são compradas com critérios de ergonomia, que em caso de colisão frontal, que a maioria da nossa rede viária é de pista simples, se elas batem, as viaturas têm longarinas internas que matam o policial que está na viatura. Então, isso deve ser avaliado também, de não se queimar a fase do protótipo na compra de viaturas para a Polícia Rodoviária. Os traficantes usam BMW X3. Nós usamos veículos que, em caso de colisão frontal, matam. Obrigado. Para finalizar, então, vou passar aqui a palavra.
Falando um pouquinho também do que ele disse, eu atendo há 22 anos policiais. Eu sou psicóloga civil. Então, um dia eu bati na porta de um quartel e me voluntariei, atendi voluntário por muito tempo. E, num determinado momento, eu entendi que existia aquele gap que nós conversamos, assim, que muito do que acontece do policial não chegar no serviço de psicologia, ele só chega em crise, é porque muitas vezes os conflitos são internos, tá? A Brigada Militar tem uma questão de hierarquia, então o policial não se sente à vontade de ser atendido, até pelas questões paranoicas, né? De ser atendido por psiquiatras e psicólogos da instituição. Então eles querem um atendimento psicológico, mas eles não se sentem à vontade para isso. Então, eu saí do quartel e mantenho esse contato sempre com eles. E aí o que eu observo é que eles vêm para o atendimento. Mas aí acontece uma outra questão. O psicólogo civil, ele não é capacitado, não existe na psicologia a formação psicologia policial. Então, nós não somos capacitados na faculdade para atender policial. E o atendimento do policial, ele é muito específico. Ele não é um atendimento de ficar escutando aquilo que a gente aprende na faculdade. Ele é assertivo, ele é direto, ele precisa de intervenções. A gente precisa conhecer a linguagem, a cultura. E veja, o brigadiano é diferente do policial civil, que é diferente do policial rodoviário, muda completamente o atendimento. Eu chamo de terapia do butinaço, assim, tem que ser direto, né, com eles, e funciona. Então, assim, o policial chega para o atendimento quando ele está numa situação de extremo sofrimento, que é a linha de frente. Normalmente são os profissionais da instituição, fazem a linha de frente. O que falta é uma comunicação da linha de frente com a retaguarda, porque a retaguarda não é capacitada para atender o policial. Só que o policial quer seguir em atendimento. Então, assim, acho que é importante que a gente possa desenvolver cursos conjuntos em que vocês nos capacitem para atender os policiais e que dentro das instituições tem uma lista. Ó, esses aqui são profissionais capacitados para atender policiais. E deixa a lista à vontade para que cada profissional busque. Né? Porque o policial, quando vai, ele muitas vezes fica estigmatizado mesmo. Ah, o 18 vai lá. Né? Um outro ponto breve que eu queria colocar é que muitos suicídios vêm mascarados. Vêm mascarados por acidente de carro, vêm mascarados no confronto. Eu tive um policial que eu atendi muito tempo que ele chegava e dizia assim, eu quero morrer. Tá? Então, o que ele fazia? Ele usava cocaína, ia para a operação, só que ele era um excelente policial. E ele não morria e resolvia a operação. Então, e os colegas também não falavam que ele estava em sofrimento, porque como ele resolvia as situações, assim ficava. Então, assim, além dos números que nós temos muito mais suicídios mascarados acontecendo. Então, é só isso que eu queria colocar. Eu queria fazer uma pergunta mais direta para o Rossi, meu amigo Rossi. Eu me identifiquei muito ali naquele slide ali das panelas ali, Rossi. Tá? Eu queria perguntar para ti da visão psiquiátrica, né? Tu que tem formação nessa área, as panelas evoluíram. Eu concordo plenamente com o que foi dito ali, certo? Só que se tu pegar aquela primeira panela que só tinha uma válvula, e tu pegar a terceira naquele slide, que ela tinha mais de uma válvula, ela tinha visor eletrônico, ela tinha controle de temperatura, ela tinha não sei o que mais, ela era mais leve, ela cabia mais conteúdo, mas com todo esse conhecimento, ela explode mais que aquela primeira. Eu tenho essa visão devido ao meu tempo de polícia. Tá? Eu queria saber do lado, qual a tua visão, o que acontece, que aquela panela que só tinha uma válvula, ela não explodia tão fácil, igual essa panela que é mais sofisticada hoje e explode bem mais fácil. Entendi muito bem. A questão é a seguinte, é porque talvez se interpretou de que a panela mais sofisticada é a mais nova. A ideia não é questão cronológica, é questão de aprimoramento daquela mesma panela. Entendeu? Então, talvez a ideia, mas foi bem levantada, porque eu acho que talvez levou para uma outra questão, que é a questão de ser mais de uma geração, né, em que talvez aguentasse mais ou tivesse mais resistência, né, e a geração mais nova talvez não esteja tão resistente
algumas situações de estresse explodam mais. Se for nessa linha de raciocínio, mas não foi a intenção das 3 figuras da panela. Foi a intenção que a gente, mesmo tendo a nossa formatação inicial, que muitas vezes, e esse é o processo evolutivo nosso, esse é o processo de amadurecimento nosso, que a gente vem de uma estrutura mais bruta, menos lapidada, que é ao nascer, né? Ali a gente vai absorvendo informação, vai elaborando, vai melhorando as nossas versões, vai aprendendo, né? E a gente vai aprimorando e melhorando a nossa capacidade, nossa funcionalidade, nossa resiliência, mas como exercício de autoconhecimento e como exercício de melhora da sua versão. A ideia foi essa. Agora, se pensar nessa outra ideia, vou até rever aqueles slides, para não deixar em questão de geracional, questão de idade e a resiliência de cada geração a determinados tipos de provocações ou situação de estresse, aí já é bem diferente, porque aí a gente vai entrar num contexto geracional, num contexto de criação, de desenvolvimento e de percepção do mundo externo e do mundo interno, que é totalmente diferente de quem é de uma década, de quem é de outra década e quem é de uma outra geração. Aí é uma outra discussão em outro contexto, tá? Então, se for por questão de idade ou geracional, ali passo uma ideia equivocada. Agora, aquela ideia foi de aprimoramento, tá? Através do autoconhecimento, da evolução e adesão de novas tecnologias, mas tecnologias para melhor, tá? E não ficar naquela situação bruta, não desmerecendo aquela panela lá que a gente tem até um vínculo afetivo com ela, né? Aquela panela inicial que eu acho que todo mundo começou a se alimentar através daquela panela ali, né? Aquela panela física, né? Ali. Acho então, que só tem mais. Seria isso, Tom? Acho que só tem mais um questionamento aqui. Boa tarde, eu vou ser o mais breve possível para não tomar o tempo de vocês, porque eu sei que tem um horário ali. Eu tinha 2 perguntas, tanto para a doutora Cauana quanto para a Adriana, e depois uma geral, na verdade são 3, né? Mas vou ser bem objetivo. A questão é, eu vi que vocês têm vários projetos ali que contemplam os policiais, e vocês falaram muito em rede de apoio, que às vezes o policial, o alicerce é a família. Qual projeto que vocês têm focado na família, no familiar em si? Porque às vezes a gente sabe que às vezes a pessoa busca ajuda, mas a família também já está com uma certa demanda por conta daquela situação. Não só a família, colegas também. Porque que nem aconteceu do colega falar e da gente sentir aquela questão de frustração. Eu também. Porque às vezes eu sou enfermeiro, desculpa, lá da Policlínica da Polícia Civil, e às vezes quando a gente recebe a notícia de que o colega praticou o ato contra lá, a gente fica naquela situação de impotência, Então, qual projeto que vocês têm que abordem, contemplam os colegas e a família nessa situação? Ou quando a família a pessoa já está naquela situação do extremo, quase partindo para o ato? Nós temos um dos nossos programas, que é a CAIS, que ela também atende, ela presta suporte no contexto da família e também dos colegas, né? Quando a gente tem o que a gente chama de incidentes críticos de saúde, que pode ser um confronto armado, pode ser, por exemplo, um atendimento de um acidente com múltiplas vítimas, qualquer situação que pode gerar uma condição de fragilidade, uma condição de risco que o servidor esteja, é oferecido o apoio para todos os envolvidos com aquele colega que, não só para ele, mas para os colegas que estão próximo a ele, para a família, enfim. Agora, a questão do engajamento, ela é voluntária, né? Se oferece, mas essa adesão, ela parte do sujeito, né? Na situação de incidente crítico, tá? Na pós-venção ao suicídio, ou em qualquer incidente crítico, o CAIS, que é essa central de acolhimento e acompanhamento de saúde, que é formado por colegas da ORFs que são formados na área da saúde, eles fazem esse acolhimento, acolhe familiar, esposa, filhos, pai, ou seja, as pessoas mais próximas que estiveram diretamente ligadas à ocorrência, tá? Então faz isso. Agora, como forma preventiva, a gente não tem nem braço para isso, entendeu? Porque
somos 13 mil policiais. Então, mais os servidores administrativos. Então, e a equipe são 6 pessoas, 7 pessoas. Entendeu? Então, braço não temos. Mas, pelo menos no momento do incidente crítico e, né, próximo àquilo lá, a gente consegue fazer uns acolhimentos e umas intervenções. Tá? Acho que é essa. Vou te dizer, manda ligar para o CVV, lá sempre tem alguém 24 horas para conversar. Mas uma coisa que eu queria dizer para vocês, que eu deixei lá na mesa de entrada uns folhetinhos do CVV e uma cartilha de prevenção do suicídio. Quem quiser pegar e levar, a gente já aprendeu que não adianta dar panfletinho que o pessoal acaba botando fora, mas deixando lá, quem quer pega, leva, né? Aí tem uma cartilha também de prevenção do suicídio. E agradecer mais uma vez por a gente poder estar aqui. Só fazer uma observação em relação à reflexão do colega. Sofrimento mental não é específico para quem está trabalhando na hora operacional. Sofrimento mental está aí para todo mundo. Quem está na administração também sofre, não é uma coisa específica ou exclusiva de quem está na área operacional. Inclusive, nos surpreendeu muito que a gente, em algum momento, fizemos algum levantamento e nós precisamos cuidar dos nossos gestores também. No qual eu sei que tem muitos aqui, eu quero parabenizar, porque isso aqui só está acontecendo porque tem apoio dos gestores. E se os gestores estão apoiando, é porque é uma causa que é cara para a polícia. E eles estão sensíveis para isso, então a gente precisa reconhecer. Nós estamos numa transição. Saúde mental está tendo a visibilidade que precisa e cada vez vai ter mais visibilidade. Com certeza, por quem está na gestão cuidando dos nossos interesses. Então, a minha homenagem aos gestores da polícia e do sindicato. Acho que agora encerramos. Positivo. Eu gostaria de agradecer, então, o SINDI-PRF, né, pelo convite e pelo momento. Acho que esse encontro entre as forças de segurança pública foi muito potente. A gente conseguiu conversar sobre várias questões, refletir ao menos, assim, né? E eu tenho certeza que espaços como esse vão sensibilizando e naturalizando cada vez mais essa temática na vida de todo mundo, né? Agradecer, então, a todos vocês aqui da mesa pela fala, parabenizar vocês, foi muito bom. Acho que a gente aprende sempre muito nesses momentos, assim, eu saio daqui também com uma bagagem muito enriquecida, né? Eu fico muito feliz de estar acompanhando tudo isso de perto. Então, muito obrigada.